Como era dado o anúncio de desassociação na JW.org antes de 1931. Visto que o nome oficial da religião Testemunhas de Jeová só foi criado em 1931, antes deste ano, era dado um anúncio: fulano não é mais estudante da Bíblia. Significava isso que esta pessoa não poderia se arrepender do pecado que praticou e criar um grupo de estudantes da Bíblia na sua casa? Ou será que esta pessoa nunca mais poderia estudar a Bíblia, a não ser que retornasse e voltasse a ser readmitido somente na religião Estudantes da Bíblia? Vamos supor que exista uma religião intitulada Cristãos Seguidores de Jesus, e um membro desta religião é desassociado por motivo de conduta imprópria de um cristão. E depois esta pessoa resolva criar em sua casa uma igreja intitulada Cristãos que Seguem a Jesus. Significa que esta pessoa nunca mais poderá voltar a ser um cristão que segue Jesus, a não ser que retorne à religião anterior à qual pertencia antes? Como podemos constatar, uma religião que prega publicamente que uma pessoa deixa de ser cristão só porque não congrega mais nesta instituição, isso é uma PNL, uma programação neurolinguística, que induz a pessoa a acreditar que não pode ser mais um cristão seguidor de Jesus, a menos que retorne à religião oficial registrada no cartório intitulada Cristãos que Seguem a Jesus. O mesmo ocorre com a religião Testemunhas de Jeová, ou religião Estudantes da Bíblia. Seria uma PNL, uma programação neurolinguística, que induz a pessoa a achar que nunca mais poderá ser testemunha de Jeová ou nunca mais poderá ser um cristão caso não retorne à religião oficial que usa este nome no cartório. E diga-se de passagem, o corpo governante das Testemunhas de Jeová nunca divulgou que dentro da JW.org pode existir falsos cristãos. O corpo governante, empregando a PNL, cria um ambiente psicológico entre os membros oficiais da JW.org que quando aparece um falso cristão, ele é desassociado para que a congregação se mantenha sempre limpa. Mas isso é uma PNL, é uma falsidade ideológica. Em 2 Coríntios 11:26, o apóstolo Paulo diz que enfrentou o perigo entre falsos irmãos. Mas o corpo governante esconde de explicar esses textos bíblicos, dando a entender que dentro da JW.org só existem verdadeiros irmãos. Outro texto bíblico que o corpo governante esconde de explicar para as Testemunhas de Jeová é Atos 21:21, que explica que o apóstolo Paulo foi acusado de ensinar apostasias contra Moisés. Se o corpo governante fosse honesto, ele explicaria que acusar alguém de apóstata nem sempre procede, pois Paulo não abandonou o ensino de Moisés, apenas explicou de modo correto o ensino de Moisés. Assim como hoje, muitas Testemunhas de Jeová explicam de modo correto aquilo que a Bíblia ensina, mas o corpo governante não concorda e por isso os chama de apóstatas. Jesus explicou que o reino dos céus é como uma rede de arrasto, que apanha peixes bons e peixes ruins. Os peixes ruins são os falsos irmãos, mas a conclusão da operação desta rede de arrasto só se dará no dia do fim. Os peixes bons serão escolhidos dentro desta rede de arrasto e separados para a vida eterna, e os peixes ruins serão escolhidos e jogados fora para a destruição eterna. Portanto, Jesus não explicou que a rede de arrasto é a religião X ou a religião Y. Jesus mostrou que existe uma só rede de arrasto, que contém pessoas de todas as religiões e que serão separados entre peixes bons e peixes ruins.
Portanto, Jesus não especificou qual seria o nome desta religião, que haveria só peixes bons. Assim sendo, é uma grande falácia uma determinada religião oficial ensinar que só ela é que salva, ou só ela é que tem peixes bons. Portanto, há cristãos verdadeiros no sistema que seguem o ensino de Jesus e serão contados como peixes bons. Mas isso não significa que esses cristãos verdadeiros sejam de uma denominada religião X. A regra deixada por Jesus ainda é a mesma. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Mateus 18:20. É lógico que se reunir em nome de Jesus é fazer o que ele manda, de acordo com Lucas 6,46. Os falsos irmãos ou peixes ruins seriam aqueles que negam o ensino de Jesus em João 1,12, Gálatas 3,26, ensinando que milhões de pessoas que aceitaram Jesus só poderão ser filhos de Deus após 1000 anos do reinado milenar de Cristo. Tal ensino é claramente falso. É um ensino que desacata o ensino de Jesus, portanto, são falsos irmãos. Peixes ruins, os autores desse ensino falso. Portanto, a PNL é uma forma de transformar o ensino falso no ensino verdadeiro. É comprar gato por lebre. É comprar bijuteria como se fosse uma joia preciosa. Fuja desses falsos líderes religiosos que empregam esta armadilha mortal na sua fé cristã verdadeira. Também aprendemos que é uma falácia ensinar que uma pessoa que abandonou os falsos ensinos do corpo governante, que ela não é mais testemunha de Jeová. Jesus abandonou os falsos ensinos dos fariseus lá no 1º século, mas nem por isso Jesus deixou de ser testemunha de Jeová. Quem se provou falsas testemunhas de Jeová foram os próprios fariseus, que inclusive mataram Jesus, achando que estavam prestando um serviço sagrado a Jeová, conforme João 16:2. Portanto, seja um cristão, mas alienado da jw.org, que é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Pois se você continuar acreditando nas falsidades ensinadas pelo corpo governante, o que lhe resta, quando a rede de arrasto for lançada, será você ser considerado como peixe ruim e ser jogado fora, ou seja, perder a vida eterna.